Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula de Geografia, dando continuidade com o que nós estamos falando nas últimas aulas. Hoje nós estaremos abordando sobre urbanização, exatamente. Iniciaremos a nossa discussão sobre o espaço urbano, todas as características que envolvem o processo de urbanização no Brasil e no mundo, as principais características de uma cidade, os principais problemas advindos desse processo de urbanização, enfim, estaremos ao longo das próximas aulas abordando acerca dessa temática tão importante que, de uma certa forma, envolve ao contexto de todos nós que vivemos nas cidades ou que mesmo não vivendo na cidade, dependemos diretamente dela para o nosso processo de produção e reprodução das atividades capitalistas, do comércio, do setor de serviços, etc. Nós estamos ali na unidade 7 do nosso livro de Geografia, entre as páginas 176 e 181, tá certo? Então acompanhe direitinho aí com o seu livro para nós, enfim, discorrermos sobre essa importante temática da nossa disciplina. Bom, inicialmente devemos falar sobre as paisagens urbanas, Lá no início do ano letivo, nós tivemos a oportunidade de abordar sobre paisagem, caracterizar as paisagens, falávamos sobre paisagem natural, paisagem cultural, e inclusive lá já dizíamos acerca do fato de que as cidades também apresentam uma paisagem, modificada inclusive, com muitos elementos culturais, diga-se de passagem. E aí nós vamos aqui abordar de que maneira a construção das cidades ao longo da história impactua nas paisagens, diversifica, modifica as paisagens que estão no nosso entorno. Primeiramente, se formos conceituar cidades, nós poderíamos dizer que as cidades são essas aglomerações de pessoas, esses locais que aglomeram pessoas, que aglomeram construções, e que existem há milênios, inclusive, A gente tende a achar que as cidades são ali relativamente modernas, fruto de um processo não tão longínquo assim, mas algumas cidades, as mais antigas inclusive, elas datam de uma época ali de 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo, Registros históricos abordam, por exemplo, acerca de que as primeiras cidades teriam surgido ali na antiga região da Mesopotâmia, onde hoje está ali o Iraque, o Irã, aquela região ali do Oriente Médio. As mais antigas cidades, segundo registros históricos, teriam sido a cidade da Babilônia, hoje extinta, e também a cidade também já extinta de Ur. Essas aglomerações urbanas hoje estão ali no intermédio de outras grandes cidades daquela região do planeta que hoje nós conhecemos como Oriente Médio. Mas antes das cidades, antes das primeiras aglomerações urbanas, as pessoas elas eram nômades, e isso também já tivemos a oportunidade de abordar com vocês. O que era o nomadismo? Era quando as pessoas, enfim, elas tinham que se deslocar de um lugar para outro em busca de alimento, porque elas viviam da coleta, da caça, da pesca e em busca de abrigo também. Ou seja, as pessoas elas não se fixavam ainda em um determinado lugar. Não havia um processo que nós chamamos de sedentarismo. Somente posterior a esse período aqui, com o surgimento das primeiras civilizações que se sedentarizaram, que se fixaram, é que a partir daí deram origem às primeiras aglomerações urbanas. É evidente que muito, mas muito diferente das cidades que conhecemos hoje. Não vamos imaginar uma cidade média ou grande do Brasil, ou mesmo uma cidade pequena, e transportá-la a 3.500 anos de Cristo. Não, exatamente, era muito diferente das primeiras aglomerações urbanas que conhecemos, das que conhecemos hoje, mas o fato é que ali as pessoas tinham um processo incipiente de formação de sociedades, das primeiras civilizações, muito em função também da descoberta da agricultura, que fez com que as pessoas não precisassem mais se deslocar, enfim, todo esse processo histórico ali, ele tem muito a ver com o surgimento das primeiras cidades. E nós precisamos observar a diversidade das paisagens urbanas, porque elas são bastante diversas. Como eu disse inicialmente, as paisagens das cidades, elas são predominantemente formadas por elementos culturais da paisagem. Só para recapitular, os elementos culturais são aqueles elementos construídos pelas pessoas, aqueles elementos cujas pessoas ao longo da história criaram e estabeleceram ali. São as casas, as ruas, as avenidas, as pontes, os prédios, enfim, são elementos que estão fixos na paisagem, que fazem parte da paisagem e que, portanto, foram criadas pelas pessoas. Diferentemente dos elementos naturais, que são aqueles em que a natureza se encarregou de criar. E aí nós vamos pensar nos rios, nas florestas, nos morros, nas chapadas, nas montanhas, enfim. Mas, comumente, a cidade ela é constituída de elementos
culturais da paisagem. Ah, professor, mas e a praça, repleta de árvores, de grama, de flores? Embora sejam ali aspectos naturais, ou seja, elementos da natureza, uma árvore, uma flor, um gramado, mas fora produzido, fora plantado, fora constituído pelas pessoas. Por isso isso se torna, isso passa a ser tratado como elementos culturais da paisagem, ok? Mas o fato é que os seres humanos, eles, de uma certa forma, intervêm decisivamente na paisagem urbana, com as suas construções ou também com as suas desconstruções, né? Porque o processo ele é cíclico, acontece um processo de construção, destruição, reconstrução e assim a cidade vai processando ao longo dos séculos e vai havendo esse processo de reformulação na sua paisagem. Se por um lado o predomínio de elementos criados ou modificados pela ação humana é uma característica das cidades, por outro, as paisagens urbanas elas podem variar de acordo com alguns fatores. Evidente, deixei claro que os elementos culturais da paisagem predominam nas cidades, mas as paisagens urbanas elas não são iguais. Né? Nós vamos ver cidades com aspectos bastante diferentes uns dos outros. Né? Cidades assim bastante grandes, com prédios, arranha-céus, largas avenidas, ou outras cidades mais antigas, com uma infraestrutura mais modesta, ou mesmo preservando ali um pouco da arquitetura de algumas décadas ou séculos atrás. Então nós vamos ver muito essa distinção entre a paisagem de uma cidade e outra. E alguns elementos são importantes para que haja essa distinção. Vou relatar aqui isso que está inclusive na página 179 do nosso livro. As atividades econômicas é um fator que contribui muito para a modelagem específica de uma paisagem urbana. A concentração de fábricas e o tráfego de carga pesada, por exemplo, são características de uma área industrial. A aglomeração de pessoas, a predominância de lojas, bancos e outros estabelecimentos marcam uma área comercial. Então perceba que as atividades econômicas vai, de uma certa forma, estabelecer uma característica para a cidade. Se é uma cidade industrial, você vai ter a presença de indústrias, a presença de avenidas com o transporte de cargas pesadas. Se for uma cidade tipicamente comercial, com um setor de serviços bastante diversificado, vamos ter a presença muito grande de lojas, agências bancárias e outros setores desse tipo de economia. O tamanho da cidade também varia. A gente vai desde cidades pequenininhas, outras médias, outras muito grandes, né, com milhões de pessoas. A idade das construções também ajuda a variar a paisagem da cidade. Nós vamos ter, por exemplo, em alguns locais, a preservação muito interessante, e eu acho isso louvável, inclusive, a preservação da arquitetura antiga. Tem cidades, inclusive aqui no nosso estado da Bahia, onde algumas cidades preservam muito algumas construções lá do século XVIII, do século XIX, ou até antes disso. Então, são aquelas chamadas cidades históricas que preservam pelo menos o centro histórico. E Salvador, por exemplo, a gente poderia estar citando com relação a isso, né? Então, esse fator também acaba contribuindo muito para essa distinção da paisagem urbana. Os aspectos culturais também eles são importantes para definirem as paisagens urbanas, aspectos socioeconômicos, ou seja, as condições econômicas dos habitantes e a distribuição da riqueza. Vamos pensar naquelas cidades onde tem uma presença muito grande de comunidades periféricas. Então, a situação socioeconômica das pessoas que vivem ali acaba, de uma certa forma, definindo aquela paisagem urbana. Porque nós vamos ver a presença, por exemplo, de casas construídas em áreas de risco, como nos topos dos morros, nas encostas, o processo de periferização ou de favelização, como queiram, né? Então, teremos aquele aspecto com construções mais precarizadas, sem a presença de alguns serviços básicos como saneamento, né? Como vias adequadas para o transporte. Então esses elementos socioeconômicos também definem muito da paisagem de uma cidade. Assim como também os aspectos naturais. O relevo, o clima, exerce influência sobre a paisagem de uma cidade. Por exemplo, as construções, aquelas que a gente vê muito, aquelas cidades, isso é muito típico no estado de Minas Gerais, né? Com a presença de muitos morros, então você vai ver aquelas cidades, né, com ladeiras muito íngremes, isso é o relevo interferindo na paisagem da cidade. Ou mesmo cidades que estão ali margeadas por rios, ou também cidades litorâneas, isso acaba, os aspectos naturais acabam também, de uma certa forma, distinguindo muito a paisagem de uma cidade para outra. Por mais que ali se tenha predominantemente os elementos culturais da paisagem, mas esses fatores todos aqui que eu relatei, eles são
fundamentais para a distinção entre uma paisagem urbana e outra. Quando estudamos o processo de urbanização, temos que, obrigatoriamente, saber acerca de alguns elementos, de alguns fatores que são típicos do estudo da urbanização, como, por exemplo, o processo de metropolização. Certamente vocês já ouviram, até mesmo nas nossas aulas de geografia, muito nós falamos sobre as regiões metropolitanas ou sobre as metrópoles, enfim. O que afinal são as metrópoles? Quais são as suas características, né? E aí quando a gente fala de metrópole, eu creio que deva ser automático para vocês se lembrarem logo daquelas cidades bem grandes. E vocês não estão errados, porque tem uma relação muito profunda. Primeiro que uma forma bem superficial de identificarmos uma metrópole é o fato daquele aglomerado urbano reunir mais de 1 milhão de habitantes. É um elemento bem raso, bem simplório para se identificar uma metrópole, mas isso não é tudo, né? Veja só, as metrópoles. Ao redor de cidades que representam importantes polos financeiros, industriais e culturais, podem se formar grandes áreas urbanas, compostas de diversas cidades que se conectam espacialmente, formando apenas uma única mancha urbana. E esse fenômeno de conexão das cidades limítrofes, das cidades próximas, nós chamamos de conurbação. Na prática, o que é isso? Quando você está chegando numa grande capital, isso é comum nas capitais dos estados brasileiros, ou numa grande cidade, né? Você está chegando, vamos pensar quem está chegando de Vitória da Conquista para Salvador, né? Passou de Feira de Santana, depois de uns quase 100 quilômetros ou um pouco mais, a gente começa a ver toda aquela estrutura urbana que a gente já imagina ser Salvador, quando na verdade ainda não é. É uma cidade que compõe a região metropolitana. Trata-se, por exemplo, de Simões Filho, né? Por esse trajeto que eu estou me referindo. Mas a cidade de Simões Filho constitui, junto com Camaçari, com Lauro de Freitas, com Dias Dávila, etc., constitui a grande mancha urbana que forma a região metropolitana de Salvador. Claro, toda região metropolitana tem que ter o centro principal, o centro polarizador, onde está ali a reunião dos principais centros financeiros, industriais, tecnológicos, que no caso é a cidade de Salvador. Isso serve também para São Paulo. Nós temos a capital, São Paulo, o centro financeiro da grande região metropolitana de São Paulo, mas no entorno, coladinho ali, se confundindo com a cidade de São Paulo, nós vamos ter Guarulhos, né? Nós vamos ter outras cidades ali bem coladinhas com São Paulo, o ABC Paulista, né? E assim sucessivamente, de modo que as pessoas, Osasco, as pessoas confundem. Quando você pensa que você está na cidade de São Paulo, você está em Osasco, por exemplo. E outros exemplos com relação a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, poderíamos aqui citar. O fato é que a formação das regiões metropolitanas se dá a partir desse processo de conurbação, de interligação espacial daquelas cidades coladinhas na cidade principal. Então, o que é, portanto, conurbação é esse fenômeno de interligação espacial, né? As cidades, elas meio que unem-se umas às outras, separam-se apenas por uma rua, por exemplo, e dessa forma constituem-se aquelas grandes regiões metropolitanas. Nos espaços em conurbação, as cidades centrais são conhecidas como metrópoles. Então, a cidade principal é a metrópole. Região metropolitana é a metrópole, mais as cidades que estão coladinhas nela, tá certo? E essa metrópole possui uma grande influência nos municípios do seu entorno e, às vezes, uma grande influência no restante do país, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas chamadas metrópoles nacionais, que de tão importantes influenciam o país inteiro, né? Os principais centros financeiros do país estão onde? Em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Os principais agências, os principais centros financeiros, centros tecnológicos, centros de decisões de poder, enfim. Dessa forma se determina uma metrópole, se ela é nacional, de modo que ela consegue influenciar o país todo. Se ela for uma metrópole regional, ela consegue influenciar o seu estado. Por exemplo, aqui na Bahia, Salvador é uma metrópole regional, porque ela, de uma certa forma, influencia todo o estado da Bahia. Ou se ela é uma cidade um pouquinho menor, mas que forma uma região metropolitana, ela se torna ali uma capital regional. Não é o caso de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não é uma metrópole, nós somos apenas uma cidade muito importante para a região aqui do centro-sul da Bahia, mas podemos nos considerar como uma capital
regional, um polo regional de poder, porque existe uma influência de toda a região do centro-sul da Bahia e do norte de Minas Gerais com relação à nossa cidade. Mas isso é assunto para as próximas aulas, quando nós falarmos de hierarquia urbana. Deixa eu só relacionar aqui as principais regiões metropolitanas do mundo, e elas, o ranking se dá pela quantidade de pessoas aglomeradas. A maior região metropolitana do planeta é a região metropolitana de Tóquio, capital japonesa, com mais de 38 milhões de habitantes no entorno da metrópole, seguido de Nova Delhi na Índia, Xangai, Mumbai, né, na Índia também, São Paulo, né, a nossa metrópole brasileira, é a quinta maior região metropolitana do planeta, hoje aglomerando mais de 21,3 milhões de habitantes. Essa relação está lá na página 180 do livro de vocês, que apresenta outras regiões metropolitanas. Tem lá Nova York. Nova York é simplesmente a 10ª região metropolitana do planeta. Então São Paulo é mais importante que Nova York? Evidentemente que não. Nova York não é uma metrópole maior do que São Paulo, mas é um centro econômico, financeiro, cultural, exponencialmente maior do que São Paulo ou de qualquer outra cidade do mundo. Né? Podemos salientar que como se Nova York fosse a capital mundial das decisões, né, com relação à política, à economia, à cultura e assim sucessivamente. Mas, em se tratando de população, esse é o ranking das maiores regiões metropolitanas do mundo. Metrópoles. E as megacidades, o que são? Megacidades são aqueles centros urbanos que comumente têm mais de 10 milhões de habitantes. As megacidades, elas costumam ser bastante problemáticas. Porque, assim, geralmente, quando a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes, é porque aquela cidade cresceu de forma muito acelerada, né, de maneira assim a não observar-se detalhadamente a infraestrutura para a população que vai chegando, e cria-se aquele aglomerado urbano bastante conturbado. As megacidades são muito comuns, por exemplo, nos países em desenvolvimento. Né? São Paulo e Rio de Janeiro pode-se considerar uma megacidade, por terem mais de 10 milhões de habitantes, a região metropolitana, tá certo? Mas também é comum nós verificarmos megacidades presentes nos países asiáticos, nos países africanos, aqui na América Latina, né? São aquelas aglomerações urbanas, muito cheias, muito inchadas, comumente desprovidas de infraestrutura para tantas pessoas assim, tá ok? Acredita-se que em 2030... Atualmente existem 31 megacidades no mundo. Acredita-se que daqui para 2030 teremos mais 10, ou seja, teremos 41 megacidades no mundo, com a maior parte dessas megacidades estando presente no continente asiático e africano. As megacidades têm uma diferença para as chamadas cidades globais. As cidades globais não precisam ter necessariamente mais de 10 milhões de habitantes, mas elas precisam necessariamente ser polos financeiros, industriais, né, muito importantes, cosmopolitas, sediando as maiores indústrias, empresas multinacionais ou transnacionais, além de ter habitantes de diversas origens do planeta. Essas cidades globais, elas costumam ser tratadas como o centro financeiro do mundo. E aí, sim, voltando a falar, temos uma Nova York como uma cidade global, podemos destacá-la como assim, uma Londres, né, uma própria Paris, e assim sucessivamente. São cidades que ali concentram um poder de decisão mundial muito grande. São Paulo, inclusive, é considerada uma cidade global. Claro que em menor escala no grau de importância mundial, mas São Paulo também tem essa característica por liderar, por exemplo, não somente o país, o Brasil, mas toda a América Latina. Né? São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina, a mais importante cidade da América Latina. Não podemos dizer do continente americano como um todo, porque envolve a América do Norte e temos Nova York. Mas São Paulo tem essa característica de ser essa cidade cosmopolita, que são cidades grandes, com uma diversidade étnica e cultural muito grande, onde vivem pessoas de várias origens, de várias partes do mundo, sede de grandes multinacionais, empresas transnacionais e assim sucessivamente. Se as megacidades são típicas dos países em desenvolvimento, as cidades globais são típicas dos países desenvolvidos. Tudo bem que eu disse que São Paulo é considerada uma cidade global, mas é uma exceção da regra, né? Nós vamos ver muito frequentemente as cidades globais estando inseridas dos países mais desenvolvidos, onde essas cidades cresceram de forma ordenada, onde essas cidades cresceram de forma estruturada, de modo a assegurar aos seus milhões de habitantes a estrutura necessária. Não quer dizer que não exista pobreza nas cidades globais, em Nova York, em Londres, em Paris, em Tóquio. É óbvio que sim, mas o grau de má distribuição de renda nessas grandes cidades é bem inferior ao que se verifica nas cidades como Brasil, como Nova Delhi, como cidades como Brasil, perdoe-me, como São Paulo aqui no Brasil, como Nova Delhi na Índia, né, como outras cidades mundo afora, que Cidade do México, que é a capital mexicana, muito característica por esses problemas também. Adiante, nas futuras aulas, nós iremos estudar as questões socioeconômicas
presentes nas cidades. O que se verifica em termos de distribuição de renda, de indicadores sociais, de infraestrutura urbana, mas isso é fruto para as próximas aulas. Para, enfim, encerrar o raciocínio, eu gostaria só de fazer um apanhado histórico, o livro de vocês traz isso de forma muito interessante, sobre o espaço urbano e o meio ambiente ao longo da história. De que forma a cidade ela se relacionava com o meio ambiente, com o meio natural, no passado e atualmente. Reparem só, o espaço urbano e o meio ambiente. Cada cidade tem uma origem e uma história. Apesar das diferenças, porém, alguns pesquisadores entendem que as cidades passaram por fases históricas ao longo dos últimos 5.000 anos, relacionadas às funções predominantes do espaço urbano e à sua interação com o meio natural. Ou seja, ao longo desses últimos 5.000 anos, que é aproximadamente a idade das primeiras cidades no mundo, né, quando eu dizia 3.000 anos antes de Cristo, nós contamos 3.000 anos antes de Cristo, da era cristã, e 2.000 anos após a idade cristã. Então temos aí 5.000 anos, ok? A conta é essa que se faz com a idade antes e depois de Cristo. Então, por exemplo, no início de tudo, a cidade ela era tida como um centro político, né? As primeiras cidades foram centros políticos e religiosos. Nelas viviam os nobres, sacerdotes, militares e profissionais envolvidos na manutenção de uma unidade política como um império ou uma cidade-estado. Aí, na cidade ficava a sede do governo, que controlava as aldeias próximas. Nas aldeias vivia a maior parte da população, por exemplo, os camponeses, que eram aqueles que produziam os alimentos, que iriam abastecer essas cidades lá, as primeiras cidades, né, que surgiram. E aí, as intervenções do meio natural nada mais eram do que canais de irrigação, barragens, aterramentos, não passava disso. Ou seja, não havia uma intervenção muito contundente no meio natural. Prosseguindo aqui esse apanhado histórico, a cidade ela passa de um centro político para um espaço de trocas. Com o tempo, o comércio passa a se conectar com as cidades e compradores e produtores passam ali a interagir. As cidades se tornam menos autossuficientes, passando a requerer recursos de lugares mais distantes. A circulação de bens, pessoas e dinheiro muda a função das cidades. O que acontece agora? Como a cidade se relaciona com o meio natural? A permanente necessidade de recursos naturais e agrícolas altera de modo mais expressivo o meio natural, então as pessoas passam a utilizar-se muito mais dos recursos da natureza. As cidades passam a ser locais de encontro de pessoas e de troca de bens em seus pontos mais centrais, e aí passam a surgir os primeiros mercados e feiras, né, onde as pessoas, enfim, executam as trocas comerciais. Rotas terrestres e marítimas passam a conectar de forma mais intensa as várias cidades. É claro que estamos falando de um período muito antigo, não havia ali essa conexão que conhecemos hoje, de grandes rodovias, aeroportos, portos que interligassem tudo, mas as primeiras rotas comerciais terrestres e marítimas já começavam a se dar, e ali já passava-se incipientemente a desenvolver a conexão entre pessoas e mercadorias de uma distinta cidade e outra. Depois, adiante, a cidade ela se transformou em um centro produtor. A riqueza acumulada com o comércio e o avanço tecnológico permite o surgimento de indústrias. Com isso, o espaço urbano passa a exigir mais recursos naturais e muitos habitantes nas vilas mudam-se para as cidades para trabalhar nas fábricas. Isso aqui nós já estamos ali no século XVIII, por exemplo, no período incipiente da industrialização. Qual a relação da cidade com o meio natural nessa época? O crescimento urbano gera problemas ambientais, como o desmatamento, a poluição dos rios e do ar. Então, o processo de industrialização já dá as cartas, já mostra para que veio com essa relação mais agressiva com o meio natural. As paisagens naturais passam por grandes transformações, como, por exemplo, a alteração do curso dos rios, mudanças no relevo para a exploração dos minérios, né? Corte de montanhas, abertura de túneis, então você já vê uma modificação muito intensa no meio natural. O crescimento demográfico gera uma expansão significativa das cidades de forma desordenada, porque as pessoas passam a migrar do campo para as cidades, esses camponeses miram a vida na cidade como uma melhor expectativa de vida por trabalharem nas primeiras fábricas, né? Esse foi um processo muito comum, principalmente na Inglaterra, que foi o berço da industrialização no mundo. E por fim, no estágio atual, nós temos a chamada cidade global. As metrópoles da atualidade influenciam não apenas as regiões próximas, mas também outras cidades do próprio país ou do mundo, ao demandar oferta ampla, né,
uma variedade muito grande de bens e serviços. E de que forma se dá atualmente a relação da cidade com o meio natural? Cada vez mais essa relação ela é mais predatória, mais destrutiva, ou seja, mais se consome recursos naturais dado ao processo de crescimento das cidades. Então, outra alteração que ocorre nas cidades é a impermeabilização do solo, isso é importante e lamentável, e de grandes áreas que pode modificar o clima local e causar enchentes. Então, as cidades hoje elas são impermeáveis, quase por completo. Isso altera completamente o ciclo da chuva, a absorção da água, né, por parte do solo, e aí vai alterar o clima, vai causar enchentes, típico das cidades atuais. Diferentes áreas urbanas tornam-se desiguais, surgem, portanto, os subúrbios, os conjuntos, ao mesmo tempo, os conjuntos residenciais de alto padrão, mas também existem favelas, bairros periféricos, ou seja, esse crescimento demográfico e essa má distribuição da riqueza gera essas paisagens distintas, de você ver na mesma cidade conjuntos habitacionais de alto padrão, elevados edifícios, áreas arborizadas, avenidas largas, tudo muito bonito e organizado, e a poucos metros dali, comunidades periféricas, casas ali em costas ou no leito dos córregos, sujeito a deslizamento, a enchentes, periferização, ausência de saneamento básico, enfim. Isso é típico da má distribuição da renda e do crescimento desordenado da maioria das cidades. E a infraestrutura urbana e os meios de transporte permitem que a cidade tenha cada vez mais acesso a recursos, bens e serviços. Então, nós vamos ver a intensificação dos sistemas de transporte, de comunicação, a circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais. Isso dinamiza as cidades e faz com que cada vez mais tenhamos esta característica de cidades globais, muito cheias, com um volume muito grande de atividades, um fluxo muito grande de situações acontecendo por ali. O fato é que as cidades, pessoal, elas se caracterizam dessa forma. E as paisagens, elas sofrem decisivamente a alteração a partir do momento em que a cidade intensifica o seu crescimento. Nas aulas próximas, nós vamos ali falar um pouco mais sobre o processo de urbanização e distinguir urbanização de crescimento urbano, né? E vamos abordar um pouco também sobre a situação das cidades no Brasil, tá certo? Espero ter contribuído com essa breve videoaula aqui. Bons estudos para vocês. Vamos ao livro, vamos assistir a aula e também utilizando-nos da leitura do nosso livro de geografia. E na próxima ocasião a gente retorna ali com uma nova discussão. E nas nossas lives, é claro, com a correção dos exercícios, a gente tira ali as dúvidas residuais. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.